Olá, meus irmãos e amigos, estamos de volta com o nosso canal Baú do Escriba, falando aqui diretamente de Lajinha, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, onde temos vários cursos à distância e presenciais. Um desses cursos é o curso de Shirologia. Esse canal nosso, ele destina a estudar somente a Shirologia. É a ciência que se dedica ao estudo do livro de Cântico dos Cânticos, Cantar de Salomão. Hoje vamos falar sobre um tópico interessante. Eu estou em mãos aqui com a Bíblia mais antiga da região, 1883. Meu bisavô já tinha 3 anos de idade. Cantares 1º, versículo de número 14. O meu amado é para mim um cacho de alfena nas vinhas de Engedi. Essa é a versão de 1883. Vamos ver aqui uma versão, agora aqui na apologética, a versão do ICP. Vamos ver o que diz aqui, Cantares 1,14. Cacho de Chipre nas vinhas de Engedi. E por último, vamos ver aqui a versão Almeida Revista Atualizada, a ARA, na Bíblia de Estudo da Reforma. 1,14 diz, como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi. Então, racimo de flores de hena, cacho de flores. É preciso fazer algumas premissas aqui, para nós chegarmos onde precisamos chegar. A palavra aí usada para cacho é a palavra escol. Esse escol, a gente tem também algumas referências dele no tempo que Abraão chegou à Terra Santa. Ele era irmão de Aner e Manre. Quando Abraão chegou, ele ficou nos carvalhais de Manre. Esse Manre é um sujeito que habitava ali perto de Hebron. Hebron antigamente chamava Kiriat Arba, cidade dos 4. Eram 4 homens de posse que detinham aquele local. E esse escol, então, ele aparece algumas vezes na Bíblia, naquele ataque que Abraão sofreu, né, quando for libertar o sobrinho dele, Ló, eles foram junto. Escol, então, aí é esse indivíduo. Mas ali, por habitar ali, depois se formou ali um vale muito belo, um vale muito fértil, e deu-se o nome de Vale de Escol. Quando os espias foram mandados por Moisés, para ir lá verificar a terra, fazer o levantamento, uma viagem precursora, eles passaram nesse Vale de Escol e acharam um cacho de uvas gigantes. Esse cacho de uvas gigantes, 2 pessoas trouxeram ele. Evidentemente que pensamos que seja Josué e Caleb, porque os outros 10 deu relatório negativo e difamaram a terra, né? Infamaram a terra. Então as versões aí, há algumas variantes nas versões. O original diz assim, Escol Hakofer, Dodili, Becarmi Engedi. Isso aí quer dizer o seguinte, Escol, cacho de cânfor, cacho de hena, né? Para mim, meu amado, e na minha vinha de Engedi. Nós já falamos aqui em outro estudo sobre as vinhas de Engedi, né? Hoje queremos centralizar no cacho de hena. Não chama ramalhete de hena, racimo de hena, cacho de hena. Então, precisamos levantar o que era essa hena. Nós temos aqui a enciclopédia aqui, do Wycliffe, o dicionário bíblico. Ele diz que a hena, hebraico kofer, né? Essa planta não deve ser confundida com essa cânfora que a gente tem hoje em dia aí, que veio da China. Essa hena antiga, a Lausonia inermis, era um arbusto pequeno, mais ou menos 3 metros de altura, que é encontrado na Palestina, nessa região mesmo de Jericó, de Engedi. Ela produz flores de cor amarelada e penduradas sob a forma de cacho como uvas, muito perfumada com a fragrância das rosas. Também fala que se extraía dessa casca, dessa planta, tinta amarelada, avermelhada, conhecida como hena, obtida de suas folhas da casca. Era muito usada por homem e mulher para atingir o cabelo. Agora ele fica pensando aqui, qual seria o objetivo do Espírito Santo, que é o autor desse livro de Cantares, colocar aqui no texto, comparando aqui a mulher, a amada, está comparando o amante dela como um cacho de hena. Mas em vez do cacho de hena estar no meio de uma floresta, no meio
de um pomar, no meio de um arvoredo, de um bosque, ele está dentro da vinha de En-Gedi. Às vezes você fica até pensando, talvez fosse meu amante é para mim um cacho de uva, né, nas vinhas de En-Gedi. Dentro da vinha você tem caixa de uva. E essa palavra escol, cacho aqui, se a gente fizer o levantamento dela, essa palavra cacho ocorre 9 vezes no Velho Testamento. E dessas 9 vezes, 7 vezes o cacho se refere a cacho de uvas. E somente uma vez é cacho de hena, dessa planta hena amarelada. E outra vez em Cantares também fala dos cachos da palmeira, né, que dá aqueles cachos na palmeira. Então acontece, essa palavra ocorre 3 vezes em Cantares, no capítulo 1, 14, 7, 7, 7, 8. Em Gênesis 40, 10, falando daquele sonho do copeiro mor, né? Em Números 13, 23 e 24, que é sobre os espias. Deuteronômio 32, 32 também. Isaías 65, 8, Miqueias 7, 1, referindo a frutos deliciosos. Então, essa comparação, é preciso distinguir que, na verdade, a planta que está usando aqui, o nome é hena mesmo. Não pode ser alfena, que é outra família, é outra divisão. Uma é angiosperma e a outra é magnolofita, quer dizer, é outra divisão, outra classe. Então, o correto para a palavra kofer é dizer mesmo hena, né? Alguns traduziram como Chipre. Chipre, aquela ilha que fica embaixo ali, uma das 3 grandes ilhas da Europa, né? Essa ilha lá porque tinha cobre, aí a palavra tem a ver com cobre, etc. Mas o que interessa para nós aqui é a comparação que é feita aqui. Nessa primeira parte, a amada está comparando o amante. E lá no 7.1, 7.8, é o amante que compara a amada. Então, a lição aqui nós temos que perguntar que seria, né, esse vale de Escol, onde tem uvas gigantes. E por que está comparando um amante com um cacho de hena e não um cacho de uvas? Então, eu creio que tem uma comparação interessante que também tem lições espirituais. O meu amado, para mim, um cacho de hena nas vinhas de En-Gedi. Então, cacho de hena, meu amado para mim, na minha vinha de En-Gedi. Então, é uma lição interessante a se extrair daqui, né, espiritualmente. O que nós encontramos aqui? Flores de hena nas vinhas de En-Gedi é para mim. Então, assim como meu amado é para mim, as flores de camphor, as flores de hena, é para a vinha de En-Gedi. Então, quer dizer que é uma peculiaridade, né? É uma característica. A vinha de En-Gedi, além de ter muitas videiras plantadas, ela tem dentro dela uma plantação de hena. Ela tem ela tem uma árvore chamada hena, um arbusto de 3 metros de altura, pequeno arbusto que tem ali. Essa é a única vinha na Bíblia mencionada, de várias vinhas que nós já estudamos aqui e vimos, que tem nela essa planta chamada hena dentro dela. Dentro dela, está escrito aqui. O meu amado é para mim um cacho de hena na vinha de En-Gedi. Então, qual é a lição espiritual nesse curto espaço de tempo que nós podemos aplicar aqui nessa tarde para os amados irmãos que acompanham o nosso canal? É que essa vinha é a única, né, que tem essa plantação, essa árvore de hena dentro dela. Então a nossa vida espiritual precisa de ter essa árvore de hena, né? A hena é esse arbusto de cor amarelada e que ele também faz as suas folhas, as suas cascas servem para efeitos medicinais. Então a igreja, a nossa vida, a vida espiritual de cada um, a nossa vida, precisa, a nossa vinha, né, que é a nossa vida espiritual, precisa de ter dentro dela essa plantação. A gente sabe que muitas vinhas tinham figueira dentro dela, como menciona aquela lá no livro dos Evangelhos, né? Mas essa aqui é singular, essa é pitoresca, essa é a única vinha na Bíblia Sagrada que dentro dela tem uma árvore de hena, uma plantação, uma árvore, né? Uma planta denominada hena. Então, meus amados, a lição é essa, nós temos que ter peculiaridade, nós temos que ter singularidade. A igreja não pode ser mais uma qualquer. A sua vida cristã, a sua vida espiritual não pode ser mais uma qualquer. Você tem que ter experiências próprias. Dentro da sua vida espiritual tem que nascer essas flores, esses cachos de flores amarelas, né? O amarelo, tipificadamente, ele simboliza poder, simboliza essa alegria do amarelo, né? Precisamos de ter esse poder, essa graça, essa unção. A nossa vida espiritual precisa de ter
o amarelo, precisa ter Ena dentro dela. Precisamos de ter esse alento, essa direção de Deus. A nossa vida espiritual precisa de ter esse remédio, né? A Ena também era um medicamento, era uso medicinal. Nós precisamos de ter peculiaridades, singularidades. A única vinha que tinha Ena é a vinha de En-Gedi. Então, a vida espiritual nossa, nós como servos de Deus, temos que ter nossas peculiaridades. Precisamos de ter os nossos próprios recursos em Deus. Precisamos ter distinção. Temos que ter a nossa experiência. O resumo dessa lição, desse versículo é esse. Temos que ter a nossa própria experiência. Eu não posso ficar com a experiência de outro. Na vinha do outro tem isso, na vinha do outro tem aquilo. Eu tenho que viver dentro da minha vinha e saber o que ela tem. Então vamos aprender essa lição do cacho de Ena. O cacho de Ena está florescendo dentro da vinha. Então precisamos de florescer, precisamos ter nossa experiência, ter nossas peculiaridades, ter a minha individualidade espiritual. Eu tenho que ter o meu motivo espiritual de vida cristã. Não posso espelhar em Beltrano e Ciclano. Eu tenho que ter a minha experiência. O cacho de Ena fala disso. Ele está dentro da vinha de En-Gedi. Ele está dentro da vinha da fonte do cabrito. Então eu tenho que ter a minha própria experiência na minha vida espiritual. Busque isso, busque sua experiência espiritual. Procure ter a sua experiência dentro da sua vida espiritual. Vamos ficando por aqui com o nosso canal. Voltamos nas próximas etapas com um novo estudo para você. Um abraço, tchau, tchau.